do Senhor, crianças. Pai do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo, Vitor! Quanto tempo? Muito tempo, né? Faz tempo que você não veio contar a história pra gente. É verdade, É faz verdade, é muito verdade. tempo. E aí eu soube que a gente tá agora numa história nova, né? Numa lição nova. Como é o nome da série, vocês sabem? Eu sei. E como é que é? Eu decidi... Não, peraí. Decidi obedecer. 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 Vocês estão obedecendo, então? Estamos Então? A sentiu. gente tá aprendendo Hum. que é uma decisão. É uma É decisão, verdade. isso A mesmo. gente ouve a voz de Deus Uhum. e a gente precisa decidir obedecer. É verdade. Porque se a gente obedecer, a gente vai ser abençoado. E desobedecer não agrada a Deus. É isso mesmo. É verdade. E o Guto tá tão obediente. Ah, é? mesmo. Você tá obediente, é? Tá muito mega Tô super. sim. E vocês estão obedecendo o papai e a mamãe? Sentiu. Eu sempre obedeci. E, É verdade, é verdade. Guto também, né? Tô sim obedecendo. e Sou os professores certo, também? Sim. Ah, muito bem. E o Guto? Ah, o E o Guto. Guto aprendeu que tem que pegar com paciência, porque é obediência. Ele aprendeu que quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que fazer. Aprendi verdade. mesmo, tô sabendo fazer. Tô sendo Na obediente. história passada, Ah. a gente aprendeu, tio, que tinha dois meninos que ouviu a voz de Deus. 2 meninos, era? Ah. Ouviu a voz de Deus e decidiu não obedecer. Eles não obedeceram, né? É, Lembra o nome dele, Guto? era o Finéias e o... Como é que é o nome? Um OVNI? OVNI não, menino. Ofni, isso Ofni, mesmo. é verdade. E Finéias. Pois é, e a história que eu vou contar hoje é a continuação dessa história. Continuação. É a continuação Mas dessa tem história. mais? Sim. Hã? Como é, Guto? Ainda tem mais. Tem, mas é outra parte, né? A outra. É a outra parte, porque a gente ouviu a parte dos filhos de Eli, né? Que era o profeta, que tinha o Ofni e o Finé, que eram filhos que decidiram desobedecer, não é? E a história que a gente vai contar hoje é sobre Samuel. Samuel. Samuel, vocês já ouviram falar de Samuel? Já ouvi. Samuel tava lá. Samuel tava lá. Tava assim. Tava. Com o OVNI. Sim, E o Finéias. sim. Oi. Oi. Mas conta. Vou contar a história do começo, tá bom? Então, tinha uma mulher lá em Israel que ela não conseguia ter filhos. O nome dela era Ana. Eu conheço. Vocês conhecem. Vocês conhecem? Eu lembro. E ela ficava muito triste porque não conseguia ter filhos, não é verdade? É verdade, é verdade. E aí ela pediu a Deus que lhe desse um filho, não foi? Eu lembro dela. Da Ana. Ah, e aí, o que foi que aconteceu, já que você lembra? Falei. Ah, aconteceu com a porra, né? Aham. Ah, ela foi. E tinha tudo a ver. Tinha. Agora eu lembrei. Ela Ah. foi orar no templo Uhum. e tinha um sacerdote lá. Eli. Era o Eli. Era ele mesmo. E ele achou que ela não tava orando. Foi. Não foi? Foi sim. Deu uma bronca nela. Foi, deu uma bronca nela. Mas aí ela disse, Aí ela "Tô falou o quê? orando." Ela disse que estava orando. E aí o profeta falou assim, vai, que Deus vai conceder seu desejo. Sim. Sim, pois é. Quem foi que disse? O profeta Eli. Foi ele que é o pai do Finéias e do Ofni. Esse mesmo, esse mesmo. Tem tudo a ver mesmo, tio. Certo. Olha aí, eu já ia perguntar o que tem a ver. Mas Tudo a tem ver. Pois é, e Ana teve um filho. Só que quando ela estava orando, ela falou que se ela tivesse um filho, ela daria o filho dela para servir ao Senhor. E o que foi que aconteceu? E aí ela engravidou. Ela conseguiu ter um filho, sim, e ela foi entregar o filho dela ao Senhor, ao serviço. Nessa imagem aqui, nós temos Ana entregando seu filho, Samuel, ao sacerdote Eli, para que ele pudesse servir lá no tabernáculo fazendo a obra do Senhor. E aí o Samuel ficou lá no tabernáculo. Ficou lá no tabernáculo. Templo, né, tio? Isso, No templo com Eli. no templo com Eli. Ficou um dia, foi, tio? Foi não, olha aqui a imagem do templo, ó. Vocês estão vendo, crianças? Olha aqui, ó. Tô vendo. Ele Tá foi vendo? bonito. Foi um dia. Não, não foi um dia não. Ele chegou ele lá pra ele ficar lá. Ficar lá? Uma semana, dormi lá. Não. Pra ele morar lá. Pra ele morar lá, sim, servindo ao Senhor ao lado do sacerdote Eli. Não foi fácil, A não. vida não é? toda. É, a vida toda. A vida toda. Sim, a vida toda. E ele ficava lá servindo no templo, fazendo a obra de Deus. Assim, enfim, fazendo a obra. Ele aprendia com Eli, Morava com Eli e com o morava Ofni com e Finéias. Eli, com Ofni e Finéias. E eles aprendiam juntos, E ele, acho que ele brincava com o Ofni e Finéias. provavelmente. E o Eli, quando ele ensinava as coisas pros filhos dele, ele Ensinava pra Samuel também. A mesma coisa.
A mesma coisa. De Deus? De Deus, sim. Falava de Deus? Sim. Para ofender Finéias e para Samuel? Como é, Aleca? Para ofender Finéias e para Samuel? E para Samuel, sim. E eles todos Deus. aprendiam com o mesmo professor, que era o pai deles, que cuidava deles. Mas mesmo assim, Ofni e Finéias decidiram desobedecer. Mas Samuel foi diferente de Ofni e Finéias. Que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Samuel decidiu obedecer. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedecia a Eli. Obedecia a ele? Mesmo ele não sendo o pai dele. Tava... Ei, tio Vitor. Exatamente. Mas Oi. ele passou a ser o pai dele. Oi, Gu. Foi, tio. Foi, que ficou cuidando dele, sim. Quem cria com amor é o pai, não é, tio? É. Então, pra Samuel, ele era tipo um pai. É. Ele é o pai dele. O Finéias e o Ofni era tipo irmão dele. Isso. E aí eles aprenderam tudo a mesma coisa, né, com Eli? Exatamente, a mesma coisa. Mas eles decidiram diferente. Eles decidiram desobedecer. Então, a gente pode escolher ouvir a voz de Deus e obedecer, não é? É. Porque se a gente quer agradar a Deus, tem que obedecer. É verdade. É verdade. assim E a mesmo, gente é. viu na lição passada que o final de Ofni e Finéias foi um final ruim. Mas bora ver o final de Samuel, que decidiu obedecer. Mas vamos lá do começo. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 4. A partir do 4. O Senhor chamou o menino Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli, disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel uma terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este lhe respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Certo. Que lindo! Ele obedeceu. É verdade. E tio, toda vez que ele ouvia a voz, ele se levantava e ia obedecer Mesmo que sem era saber quem é, pensando que era Eli. Se fosse vocês iriam fazer com o Samuel? Eu ia uma vez. Eu ia só uma vez, porque imagina que chato. É, você pois tá lá é. deitado, aí escuta a pessoa e você vai lá. Pô, aí a pessoa diz que não é nada. Aí você volta pra cama. É. Aí você escuta de novo, volta lá. Aí a pessoa diz que não é nada. Eu ia ficar chateado. Eu não sei se Eu também ficaria chateado. Mas se ele tivesse ficado chateado Ah. e não tivesse obedecido até o final, ele não ia ser abençoado. É verdade. É verdade. A palavra diz aí Hum. que ele nem conhecia a Deus. É verdade. E ele conheceu a Deus porque ele obedeceu. É verdade, é Ele verdade. obedeceu a mim. E a gente vê obedecer como até o ele era final, muito... então, né? Se eu Sim. obedecer a minha mãe ou meu pai, eu vou conhecer a Deus. Sim. É. E a gente vê como Samuel, ele tinha um coração obediente, né? Porque em nenhum momento ele ficou chateado. Mesmo achando que era ele que estava chamando, ele em nenhum momento ficou chateado. Mas sabia? E ele se levantou, ele acordou 3 vezes e foi lá falar com ele, mesmo sem saber quem era que estava chamando. Tem que obedecer até o final, então mesmo, né? Como? Tem que obedecer até o Até final o mesmo, final. né? Uhum. Pode ficar cansado, não. Né, tio? Obedecer é uma bênção. É a bênção da obediência. Porque É, tem gente que verdade. quando a gente pede as coisas, quando o papai e a mamãe pedem alguma coisa, fica chateado logo da primeira vez, né? Fica falando, vou ter que fazer isso, então fica chateado. Eu não faço isso. Vocês fazem isso? Eu não. Fazem não, né? Vocês também não fazem não, né? Você não faz isso, Gu? Eu não faço não. Faço não. Não faz não, Tu, né? Leleca. Eu não faço não, mas eu conheço um menino que faz. Conhece? Ah, é? Ele assim, tudo Não. eu. Não, mas agora ele vai obedecer, né? É, eu já obedeço. É, a gente não tava falando do Guto não, né? Mas vamos continuar. Não. É outra pessoa que a Leleca conhece. É sim, é não. É não? Você. Eu? Era. Eu? Tá bom, vamos continuar, né? Certo. Aqui era a imagem de Samuel indo até Eli dando pra ele a instrução, certo? Tio, todo mundo conta essa história. É verdade. Todo mundo fala. Samuel foi chamado e Deus falou com ele. É. Mas uma coisa ninguém me diz.
Por que foi que Deus falou pro Samuel? O que foi? Ele falou... Era importante, né, tio Vitor? Era Que se importante. Deus acordou ele 3 vezes, era importante. Faz sentido. Era importante. Era isso Tu mesmo. é muito sabe, depois não, ele. Pois é. É. Deus falou... Ele acaba de nascer obediente. Deus falou que os filhos de Eli não iriam mais servir no templo. Meu Deus, ele contou pro Samuel. Contou pro Samuel. Falou que eles não podiam mais servir porque eles eram desobedientes e faziam muitas coisas erradas. Tio Vitor, Então, Deus não gosta de desobediência. Não gosta. Ele gosta da pessoa, não gosta da desobediência da pessoa. É isso? É. tio Vitor, Oi, tio Guto. Vitor. Então ele falou isso daí, dos filhos de Eli, Ah, pra Samuel. falou pra Samuel? Sim. Por que ele falou pra Samuel? Tio Vitor, que pergunta difícil, não é, tio? Pois é. Porque Deus falava com o sacerdote. Falava com o sacerdote. Pois e é. só com o sacerdote. Mas lá nesse capítulo que a gente leu, o capítulo 3, lá de 1 Samuel, fala bem assim, que a palavra de Deus naqueles dias era muito rara, muito escassa. Poucas pessoas ouviam a Deus. E Somente e Deus só falava com uma pessoa específica. falava só com o sacerdote. E Eli era o sacerdote, né? Ele era o sacerdote. Só que Então Deus... ele falava com ele. Ele falava com Eli. Só que Deus já tinha falado com Eli também que ele não seria mais sacerdote, né? Eu acabei de falar, né? Que ele não seria mais sacerdote, nem os filhos dele. Mas... E que ele levantaria um outro sacerdote, né? Um sacerdote que o servisse, que obedecesse. E aí Deus, nesse dia, decide falar com Samuel. Foi. Sim, e Samuel, a gente já viu que ele era um menino obediente, que ele decidiu obedecer. E antes de ele conhecer a Deus, a palavra fala... Ele conhecia Deus. Nem ainda. conhecia, a palavra fala que ele não conhecia. Ele obedecia quem? Mas A Eli. ele era obediente, ele obedecia a Eli. Sabia que ele obedecia também a mãe dele? Ele obedecia a mãe dele? Sabe É. por quê? Por quê? Porque a mãe dele deixou ele lá no templo É verdade? e ele cresceu sem falar nada, sem questionar, sem murmurar É verdade? e obedecendo. Sim. Ele era Obedecia sem obediente. reclamar, é verdade. Ele era obediente. Obediente. E Deus viu isso no coração dele e decidiu falar com ele. E não porque ele merecia, mas porque Deus é bom. E conhecia o coração dele e via que ele era uma pessoa obediente. Entendi. Entendeu? Então foi por isso que Ah. Deus falou com Samuel, então. Foi por isso que Deus falou com Samuel. Ah, Deus decidiu falar com Samuel. entendi Exato, agora. Deus É decidiu falar com verdade. E Samuel. Samuel servia. Samuel servia ao Samuel Senhor com excelência. Obedecia o Eli. Obedecia a Eli, obedecia sua mãe. Obedecia. Ele era obediente. Uhum. Poxa vida. Mas mesmo assim não foi porque ele mereceu. Não foi porque ele mereceu. Foi porque Deus é bom. Isso, E Deus quer falar com a gente. exatamente. Ah. E aí ele escolheu falar com ele. Isso mesmo. Mas todo mundo conta que ele falou com o Samuel quando ele era pequeno. Só quando o Samuel era pequeno? Ah, não. Isso é muito importante. Deus continuou falando com Samuel durante a vida toda dele. A partir desse momento, Deus constituiu ele como profeta e como sacerdote também. Inclusive, foi Samuel que ungiu Saul rei. Vocês lembram naquela época? lembro. Deus estava falando direto com Samuel e falou: Samuel, você vai ungir Saul. E Samuel ungiu Saul. Sabe quem mais Samuel ungiu? Quem? Quem foi que veio depois de Saul? Davi. Exatamente. Eu sei. Foi o profeta que foi falar com Davi, lá na casa de Jessé. Foi Samuel. Então, tio, então a bênção da obediência. A bênção da obediência é o quê? Eu quero saber. O que é a bênção da obediência? Qual é a bênção? É se tornar sacerdote? É se tornar profeta? É não. se tornar juiz? O que é a bênção da obediência? É estar perto de Deus. Essa é a bênção da obediência. É? É. Ei, tio Vitor, A Fala, Guto. Ana, a mãe do Samuel, ela obedeceu e deu Samuel pra ficar lá, né? A vida toda, né? É. Não é que ela obedeceu, ela cumpriu aquilo que ela tinha falado com Deus, né? Sim, sim. E Samuel ouviu a vida toda também a Deus, né? Sim. Então Samuel estava sempre perto de Deus, a vida toda, então. Sim. Foi isso a bênção dele, então, foi? Foi. Ele ouvia a voz de Deus. Exato. Vamos ver o que tem lá na Bíblia? Lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, no capítulo 14, fala bem assim. Capítulo 14, no versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E lá no versículo 23 desse mesmo capítulo fala bem assim. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras,
Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Que lindo! Pois é, isso é lá no Novo Testamento, confirmando aquilo que a gente viu agora no Antigo Testamento, com a história de Samuel. Entendi. Que a bênção da obediência é a presença de Deus Na nossa vida. na nossa vida, exatamente. Falhando com a gente. Uhum. Ele vai falhar. Vai sim, vai sim. Como falhou com Samuel. Exatamente. Entendi. Entenderam? Entendi. Pois Então se a é. gente é obediente, a gente Ah. escuta Deus. É, tio? Sim. Ah, Tio, as crianças precisam de Jesus. Eles precisam É do verdade. Espírito Santo para ajudar elas a serem obedientes. Sim, precisa. E o que elas devem fazer? E você, criança, que quer ser obediente e quer ouvir a voz de Deus, você precisa do Espírito Santo morando dentro do seu coração, certo? E como é que a gente faz para ter isso, vocês sabem? Eu sei. E como é? Também Diga aí. sei. Convida Jesus para morar no coração. Exatamente. Então você, criança, que quer chamar Jesus para morar no seu coração, ore comigo agora, tá certo? Vamos lá, feche os olhos, abaixa a cabeça. Papai do céu, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e que preciso do teu perdão. Em nome de Jesus, faça morada no meu coração. Torne ele limpo para que eu faça a tua vontade e te obedeça. Em nome de Jesus, que eu ande todos os dias na tua presença e que eu ouça a tua voz. Em nome de Jesus. amém. 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 Tio Vitor. Tchau. Tchau. Tchau, criança. Até a próxima. Tchau, Gucci. Tchau, Leleca. Tchau, tio Vitor. Pai do Senhor, criança, já sabe, eu sou o tio Vitor. Eu sou o tio Rafael. E esse aqui é o tio Juan. E nós vamos cantar um louvor hoje sobre a história que a gente acabou de ouvir. Bora lá? Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Mesmo ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, eu ouvi a voz de Deus. Tchau, crianças. Deus abençoe. Olá, paz do Senhor! Na história de hoje nós aprendemos que Samuel foi a bênção da obediência. E para fazermos essa bela arte, você vai precisar de folha, canetinha, lápis de cor e tesoura. Vamos lá? Ba-da-ba-da-ba-ba-ba.
fazermos a nossa arte de hoje? É muito legal, né? Agora é sua vez de usar a criatividade e faça você mesmo. Tchau!